Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e você nos acompanha através do canal 61.4 da TV Digital Aberta e também através do canal 16 da NET. Hoje no programa estamos recebendo o vereador Afrânio Bopré do PSOL. Obrigado, vereador, pela sua presença no nosso programa. E o convidado de hoje é Rodrigo Sartotti, ele que é professor de Direito Penal e Filosofia também do Direito, onde o assunto do programa hoje nós vamos falar sobre a Escola Sem Partido, um movimento que foi criado em 2004 pelo então procurador da cidade de São Paulo, Miguel Najib. São 15 anos, Afrânio, onde esse programa, onde essa Escola Sem Partido vem sendo discutido principalmente dentro das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, e um projeto que chegou até a Câmara Municipal também, está em tramitação, ele está um pouco parado, mas é um projeto que vocês vêm discutindo há um bom tempo e é um tema que precisa ser levantado para a gente poder conhecer um pouco mais do que é esse programa e o que ele pode ser desenvolvido a favor ou contra dentro das escolas. Obrigado, Fernando, pela presença. Então, eu concordo que esse é um tema bastante relevante, porque o que se criou foi um movimento que eu considero bastante equivocado, porque ele parte de um pressuposto de que a escola ela deve ser um espaço apenas de transferência de conteúdo. Isso é uma redução do conceito que está assegurado na Constituição brasileira, defendido pelo Superior Tribunal Federal, o STF, está no Plano Nacional de Educação, não é de ensino, no Plano Estadual de Educação e no Plano Municipal de Educação. A educação é muito mais amplo do que uma mera transferência de conteúdo, né? O gato comeu o rato, ensinar as coisas muito de maneira mecânica. A sociedade é bastante complexa e o ambiente da educação precisa dar conta de preparar as crianças, os jovens, inclusive os adultos, para lidar com essa temática social bastante complexa. Eu tenho dito que o oposto de escola sem partido, né, o antônimo dessa ideia, não é escola com partido, onde deveríamos ali antagonizar se você quer uma escola com partido ou você quer uma escola sem partido. Não é esse o debate, isso aí é uma bobagem, é uma forma simplificada, marqueteira, fajuta que levantaram. Porque o que nós precisamos defender é uma escola que seja democrática, plural, livre, laica e que qualifique os nossos estudantes. Eu não gosto de usar o termo aluno, porque A é negação e luno é luz, ou seja, que o professor não tem na frente pessoas apagadas, sem luz. O professor tem estudantes, pessoas que estão ali dispostas a abrir a cabeça, conhecer, aprofundar, fazer ciência, pensar o mundo e se preparar profissionalmente. É isso que nós precisamos, é uma escola que tenha capacidade de lidar com esse desafio para o século XXI. Até porque hoje nós já batemos a casa de mais de 12 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. A maioria deles são jovens. Não há como reverter isso apoiando ideias que simplifique, que estreite, que não permitam que o próprio estudante tenha conhecimento dessa realidade. Então, esse é um tema extremamente importante, está aqui dentro da Câmara de Vereadores, nós temos 2 projetos, esse que tem esse viés, cujo propósito é fazer censura na sala de aula, é perseguir professor, como também tem um outro, a qual eu apoio e sou signatário, que é a Escola Sem Mordaça, uma escola livre, o direito de cátedra do professor, que possa desenvolver as suas ideias. Porque, Inocente, eu sou professor.
quantas vezes as perguntas que os alunos fazem, muitas vezes deixa a gente até desconcertado. Então, imagina se um professor, vou dar um exemplo bem grosseiro, como é que o professor tem que se comportar. Se um aluno pergunta, eu sou professor de economia, diz, professor, o que significou a facada no candidato Bolsonaro com relação à Bolsa de Valores? Eu tenho conhecimento para responder isso, eu tenho conhecimento. E posso responder com muita tranquilidade e digo, esta é a minha opinião, se você quiser ter outra opinião, você pode, eu posso inclusive indicar outras formas de ver. Isso é normal, não tem como na sala de aula. Aumentou a gasolina, ele quer saber por que o preço do petróleo é flutuante, por que ele tem que estar vinculado, se tudo é produzido aqui dentro, se o petróleo é extraído no Brasil, se ele é refinado no Brasil, se é distribuído no Brasil, por que tem que vincular com o preço internacional? Ele quer conversar sobre essas coisas. Não tem como não falar sobre o mundo, sobre o planeta, sobre a economia. Eu, como professor, aí fica lá com outro com o celular na mão para ver qual é a minha resposta e querer me detonar nas redes, não sei o quê, criando um problema de... Tá bobagem isso, bobagem. Eu vou deixar para o Sartori, inclusive, colocar as questões que, do ponto de vista do direito, que impedem esse tipo de projeto prosseguir, né? Porque isso já foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal, e não há condições de se aprovar projetos de lei nem no plano municipal. Por quê? Porque o tema da educação, ele está já prescrito no Plano Nacional de Educação. Eu não posso ter uma concepção de educação em Florianópolis, outra em São José, outra em Salvador, outra em Recife, outra em Belém. Não dá. Isso aqui é Brasil, é um país, é uma república. Nós temos que ter essa visão, né, de sociedade que nós somos. Professor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Como o vereador à frente estava falando, o senhor faz parte aí, é professor de Direito Penal, e já são 15 anos que se discute esse movimento no Brasil, em vários estados com um pouco mais de frequência, até porque já estão projetos tramitando, e penalmente, né, nós tivemos alguns problemas com relação à jurisdição desse movimento. Como é que vocês têm visto isso? Como é que vocês têm analisado esse negócio do movimento da escola sem partido? Então, Nossetti, primeiramente eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, principalmente no dia de hoje, né, diante de uma declaração do presidente com relação a mais um corte de gastos na educação, principalmente na área de ciências humanas, que é extremamente perigoso isso. E é importante que a gente venha falar sobre educação, como a Frânio já bem pontuou. Primeiro que esse movimento, na verdade, ele não nasce no Brasil, ele não é uma invenção brasileira, né? Na verdade, o que o Miguel Najib fez foi copiar um movimento já muito antigo, que existe, que foi muito forte, hoje já está bastante enfraquecido, mas que ele nasceu nos Estados Unidos no final da década de 70, na época do macartismo, chamava No Indoctrination nos Estados Unidos, que eram basicamente empresas grandes multinacionais, que financiavam alguns alunos para que esses alunos fiscalizassem e gravassem os áudios de professores em sala de aula nas universidades, como forma de perseguir esses professores, né? Isso já é algo que foi muito forte nos Estados Unidos no final dos anos 70 e início dos anos 80. E no Brasil isso começou faz uns 15 anos por aí. Bom, primeiro que do ponto de vista jurídico, né, eu sempre gosto de trabalhar a questão de escola sem partido, né, tanto do ponto de vista jurídico, né, que é a minha área, quanto do ponto de vista, eu diria, mais político, que também é importante, porque direito sem política ele não existe. O direito, no final das contas, ele é uma decisão política, né? Afinal de contas, nós estamos numa casa que faz leis, uma casa política, né? Primeiro que, como a Fran já colocou, a questão da educação, ela é algo federal, algo nacional, porque isso foi uma opção do Constituinte em 87, 88, de que a educação ficasse vinculada a decisões da Câmara Federal, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, por conta disso, a Constituição ela já coloca uma série de itens, de matérias que estão restritas à deliberação tão somente da Câmara Federal, da Câmara e do Senado, né, do Congresso Nacional. E uma dessas matérias é a matéria
relativa à educação, as diretrizes gerais de educação. Não à toa nós temos uma Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que define quais serão as diretrizes, as linhas gerais da educação no Brasil. Essa é uma lei federal e ela é matéria privativa do Congresso Nacional, ou seja, só os deputados federais e os senadores podem criar leis, podem deliberar sobre isso. Além disso, obviamente há questões suplementares de educação, como definir políticas locais de educação que estão restritas, que podem ser deliberadas por deputados estaduais no âmbito das assembleias e por vereadores no âmbito dos municípios. No entanto, as políticas gerais são restritas ao Congresso Nacional. Além disso, a Constituição, nós temos na Constituição de 88 uma conquista democrática muito importante, que é o artigo 206, que trata do direito à educação. O artigo 206, lá no seu inciso 2º, ele vai falar do direito de ensinar e aprender, que são dois direitos que estão extremamente vinculados. É o direito do aluno aprender e o direito de ensinar do professor, que a gente chama também de o direito de cátedra, né? A liberdade de ensinar do professor. Na verdade, esses dois direitos eles funcionam como uma via de mão dupla, porque você não tem como, se você tira do professor a liberdade de ensinar, a liberdade que ele tem de entrar em sala de aula e ministrar o conteúdo, você, ao mesmo tempo, está tirando do aluno a liberdade que ele tem de aprender. Porque se você limita previamente o conteúdo, limita o professor, você está limitando o aluno também, o seu direito de aprender. E por isso que a Constituição fala do direito de aprender e direito de ensinar. A liberdade de ensinar do professor é a liberdade do aluno aprender. Deixa eu te perguntar, por que tu acha que, por exemplo, o procurador, né, o Miguel Najib, sendo um advogado, sendo um jurista, no que ele se embasou? Se dessa forma que você falou que democraticamente quem tem que fazer isso é o Senado, é lá a Câmara Federal, no que ele se embasou? Então, sendo um jurista. Então, porque, como eu falei, isso é competência do Congresso Nacional. Então, o que eu queria deixar claro é que o Congresso Nacional ele pode deliberar sobre isso. Ele pode deliberar sobre um projeto, por exemplo, um projeto de escola sem partido. Muito embora eu particularmente ache que esse projeto, esse tipo de matéria, ele viola a Constituição. Justamente o artigo 206 que eu acabei de mencionar. O que eu acho extremamente prejudicial, Nossetti, é quando assembleias estaduais e principalmente câmaras municipais começam a querer deliberar sobre isso. Porque é muito claro na Constituição que as linhas gerais, as diretrizes gerais de educação são de competência do Congresso Nacional, competência da União. Então, me parece muito estranho quando deputados estaduais e vereadores querem criar normas gerais de educação, porque isso está muito claro na Constituição que é do âmbito federal. E isso é o que eu costumo chamar de qualidade do legislativo. O que eu quero dizer com isso? O legislativo, ele pode, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, ele pode fazer, e ele deve fazer o que a gente chama de controle prévio de constitucionalidade. Ou seja, verificar se determinado projeto de lei está de acordo com a Constituição da República, com a Constituição Estadual e com a lei orgânica do município, no caso dos vereadores. Por isso nós temos aqui a Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, que ela tem a competência de fazer esse exame prévio de constitucionalidade. Aí o que eu chamo então de qualidade do legislativo? É que me parece muito estranho quando um vereador ou um deputado estadual vem e propõe esse tipo de lei, um vereador, principalmente um deputado estadual que tem uma assessoria mais ampla, uma assessoria jurídica mais ampla, e vem e propõe esse tipo de projeto de lei, porque a assessoria dele sabe que esse projeto de lei, ele claramente viola a Constituição, ele não é competência do legislativo estadual e do legislativo municipal. Por isso que eu falo então de qualidade do legislativo. O vereador e o deputado estadual, eles têm que previamente saber aquilo que eles estão tratando. Principalmente no momento que a gente vive hoje no país e que nós estamos querendo cortar até o cafezinho das repartições públicas. Então não me parece não é qualitativo. Só um Ctrl-C e Ctrl-V. Esse projeto tem lá e a gente vai tentar trazer ele para cá. E é justamente isso que está acontecendo. Então, se você entrar no site do Escola Sem Partido, há uma plataforma lá onde você baixa o projeto de lei e você simplesmente adapta ele para os municípios, o que é completamente inconstitucional.
Então, por isso que eu falo que é uma questão de qualidade do legislativo, né? Nós temos que prestar atenção no tipo de trabalho que os nossos vereadores e deputados estaduais estão desempenhando. Porque, como eu falei, né, a gente está vivendo um momento de crise econômica em que se quer até cortar o café das repartições públicas. Então, não me parece econômico você movimentar o legislativo para tramitar um projeto de lei que é claramente inconstitucional. A gente tem que se preocupar com coisas mais urgentes. E isso veio acontecer aqui na casa, né, Frane? Porque o projeto ele passou pelas comissões e quando chegou na CCJ ele teve o parecer contrário da CCJ, onde ele foi trazido a plenário e no plenário ele acabou sendo retirado para que fossem apresentados aí fatos novos, digamos assim. Isso é, de repente, uma maneira com que o vereador achou que naquele momento de repente não fosse derrubado o parecer da CCJ, mas aí cada vereador analisa dessa forma. Você vê dessa maneira também que o fato do projeto já começar tendo o parecer contrário da CCJ já se causa um constrangimento até para os próprios vereadores que têm que analisar isso, né? Sim, a minha experiência como vereador, eu digo assim, esse projeto ele entrou. Quem apresentou, que está vinculado ao MBL, entrou para fazer luta política, não entrou para fazer lei. Bem, isso é uma casa, aqui também é uma casa política, só que a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem que analisar à luz da legalidade da constitucionalidade. E ela entendeu, assim como o STF, que já tem uma posição monocrática do ministro Barroso, de que é inconstitucional. Bem, quando a Comissão de Constituição e Justiça aqui na Câmara toma essa decisão, essa opinião tem que ser levada ao plenário para que ele ratifique ou modifique. Até porque ele é soberano. O plenário é soberano. E na hora que o tema chegou no plenário, o vereador resolveu tirar de pauta, que é para deixar ele em banho-maria, para fazer debate, etc. Porque também sabe que é inconstitucional. Mas eu queria trazer aqui um ponto que eu considero de que o professor, ele não pode fazer tudo o que ele acha ou tudo que ele quer dentro da sala de aula. Isso é uma coisa que também nós temos que dizer que tem liberdade ampla, mas não é absoluta. Ou seja, ele tem que estar dentro do que está garantido, assegurado, definido pelo Plano Nacional da Educação, pelo Plano Estadual e pelo Plano Municipal, que são complementares. Esses planos não são opositores, porque é a União responsável pelo ensino de terceiro grau, já o município tem uma outra finalidade, o Estado também tem outra, então são complementares, mas o professor tem que estar dentro daquele compromisso definido por lei. Então, agora, o que estão fazendo é dizer assim, não, a escola, a universidade, aquilo ali é um espaço de doutrinação em cima dos alunos e tal. Não é isso, porque se todo mundo que já passou pela escola, ninguém aqui está inventando nada, é só se perguntar, fazer um exame de autoconsciência e dizer como os meus professores, como é que se comportaram. Pode ter tido situações de um ou outro professor, seja para o lado A ou para o lado B. Agora, em geral, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos fortalecer a educação do Brasil. O que precisa é questionar esse congelamento que foi feito do orçamento da União por 20 anos, investimento em educação. O que precisa ser feito é uma boa educação de qualidade, precisa valorizar o professor. Não existe educação de qualidade sem investimento na educação, especialmente em quem está em sala de aula. Isso é básico.
Então, nós precisamos mudar a pauta. A pauta é para qualificar a educação no Brasil e para dar garantias de investimento, de funcionamento, boas bibliotecas, bons laboratórios de informática, bons laboratórios de ciência. Não pode faltar comida na merenda escolar, que muitas crianças, inclusive, essa é a sua única alimentação. Muitas vezes vão até para a escola movido por esse lado, o que é muito ruim. Mas é isso que nós precisamos, dar um amparo para um processo amplo de educação. Fazer, inclusive, visitas a campo, conhecer a realidade, sair das quatro paredes, quem sabe conseguir um ônibus, ir lá conhecer uma determinada situação, visitar o projeto Tamar na Barra da Lagoa, conhecer as nossas fortalezas em Atumirim, São José, a nossa história. Tudo isso é um processo amplo que nós precisamos fortalecer. Essa é a pauta da educação. E para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, acompanhando a gente pelo canal 61.4 da TV Digital Aberta ou pelo canal 16 da NET, nós estamos hoje aqui no programa Sala de Visitas, recebendo o vereador Afrânio Beaupré, do PSOL, e também o professor de Direito Penal e Filosofia do Direito, Rodrigo Sartotti, onde estamos falando sobre um tema muito importante, que há 15 anos já vem sendo discutido aqui em vários estados brasileiros e que chegou aqui na capital catarinense, que é a escola sem partido. A gente vai a um breve intervalo, na sequência a gente volta para falar mais sobre esse assunto aqui dentro do programa Sala de Visitas. É rapidinho. Voltamos com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, acompanhando a gente sempre pelo canal 61.4 da TV Digital Aberta e também o 16 da NET. Hoje vamos continuar falando de um assunto muito importante, que é a Escola Sem Partido, um movimento que foi criado em 2004, lá na cidade de São Paulo, pelo procurador Miguel Najib. Mas para a gente debater esse assunto, que já está tramitando, inclusive, um projeto de lei aqui na Casa, no Legislativo da Capital, a gente está conversando e está recebendo o vereador Afrânio Beaupré, do PSOL, e também o professor de Direito Penal e Filosofia do Direito, Rodrigo Sartotti. Rodrigo, a gente falou ali no primeiro bloco de que está se disseminando muito um Ctrl-C, Ctrl-V, de pegar esse projeto, tentar trazer para o Legislativo dos estados e também dos municípios. Você, como professor de Direito Penal, que exemplos você pode dar de problemas que isso vem causando, até mesmo com relação a dentro de sala de aula, o que isso tem gerado com relação a essas discussões aí desse movimento? É bem importante pontuar isso como um movimento, né? Que realmente é um movimento que está bastante capilarizado pelo país, né? Como o Afrânio bem mencionou, nós já temos uma decisão monocrática, não é uma decisão colegiada ainda do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão do ministro Barroso, que suspendeu uma lei estadual do estado do Ceará, que instituiu o programa Escola Sem Partido naquele estado. A ação na época foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e ainda aguarda a decisão final do tribunal. No entanto, nós tivemos no ano passado, durante as eleições, uma decisão muito importante do STF, uma decisão colegiada, unânime do STF, que tem tudo a ver com a Escola Sem Partido, com esse movimento, que foi teve um pequeno problema em algumas universidades, com faixas contra determinadas posições políticas, né, não com relação a candidatos, com posições políticas. E se tentou censurar essas universidades, esses alunos.
E na época, meados de outubro, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, entrou com uma ação, uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF, que foi julgada por unanimidade, e o STF garantiu a liberdade de ensino no âmbito das universidades. Claro, é uma decisão que se restringiu naquele julgamento às universidades, mas, por analogia, nós também podemos alargá-la ao âmbito das escolas. Então, é muito importante essa decisão. Inclusive, essa decisão foi o fundamento que o ministro Edson Fachin recentemente utilizou para suspender um canal de denúncias que a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, tinha criado, né, nas suas redes sociais. Ele proibiu ela. A ação foi proposta na época, no início do ano, no final do ano passado, na verdade, pelo então promotor de justiça aqui da capital, David Espírito Santo, que hoje é procurador de justiça. Essa decisão, tivemos uma decisão liminar suspendendo a decisão no nosso Tribunal de Justiça, mas o STF restabeleceu a decisão liminar de primeiro grau, dizendo que ela não podia manter esse canal, que significaria uma espécie de perseguição aos professores. E o fundamento dessa decisão do ministro Edson Fachin foi justamente essa decisão que eu mencionei, né, que foi dada no ano passado com relação às universidades. Nós estamos tendo vários problemas, tanto nas universidades, no SET, quanto nas escolas. Hoje eu atuo como servidor do Ministério Público aqui do Estado, mas até ano passado eu advoguei por cerca de 3 anos para o Sindicato dos Professores. E eu vi in loco, de perto, como que esse movimento está sendo nocivo para os professores da nossa rede estadual e também da rede municipal. Porque muito embora esses projetos no âmbito dos municípios eles não estão indo para frente, felizmente, ou porque ou estão sendo arquivados ou então estão tendo sua inconstitucionalidade declarada pelo nosso tribunal aqui de Santa Catarina, mas o que está se criando é todo um clima de perseguição. E é justamente isso que esse movimento quer. Nós tivemos há cerca de 2 anos uma audiência pública, aliás, em Brasília para discutir esse tema. E alguns defensores desse movimento, eles falaram com todas as letras. Isso está disponível na internet, no site do Senado, enfim, para quem quiser ver. Mas eles falaram com todas as letras que, sim, eles sabem que esses projetos são inconstitucionais. Só que o que eles querem é justamente criar essa cultura de medo nas escolas e nas universidades para que os professores tenham medo de entrar em sala de aula e exercitar o seu direito de liberdade de ensinar. E é isso que está acontecendo. Eu acompanhei vários casos, na época que eu estava advogando, de professores perseguidos por pais de alunos. Teve um caso, né, obviamente por uma questão de ética, não vou citar aqui nem o município, nem o nome da pessoa, mas tivemos um caso em Santa Catarina de uma professora da rede estadual que ela fez uma atividade com os alunos em que ela inverteu os papéis da Chapeuzinho Vermelho. Era o Chapeuzinho Vermelho e a Loba Má. Isso foi motivo suficiente, pasmem, para que os pais de um aluno notificassem extrajudicialmente essa professora e chamassem ela em juízo. Tivemos esse caso, um outro caso, que esse eu posso citar o nome, que foi um caso que eu não atuei diretamente, mas que tomou a imprensa, que foi o caso da professora Márcia Frigi, de Pomerode, que, na verdade, ela foi agredida por um aluno, levou um soco na cara, não teve nada a ver com o movimento Escola Sem Partido, mas isso desencadeou uma série de ataques à professora, que chegamos ao ponto do então deputado federal João Rodrigues, que passou uma temporada na Papuda, inclusive, ele chegou ao ponto de ir para a tribuna na Câmara Federal, dizer que a professora Márcia Frigi, ela mereceu o soco na cara porque ela é feminista, de esquerda e filiada a determinado partido de esquerda. Chegamos a esse ponto de um deputado federal defender na Câmara Federal que uma mulher, uma professora, merece um soco na cara, literalmente, por ter determinadas posições ideológicas, políticas, filosóficas. Então, estamos tendo isso nas escolas aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Temos um grande número de professores na rede pública de ensino aqui de Santa Catarina e de Florianópolis, a Fran sabe bem disso, professores que estão adoecendo com doenças mentais, e muito tem a ver com esse clima de perseguição também que nós estamos vivendo hoje. E nas universidades também, estamos tendo alguns casos de perseguição. Tivemos um caso no ano passado aqui em Santa Catarina, no Instituto Federal, lá em Abelardo Luz, em que tivemos uma intervenção direta no Instituto Federal.
há um clima entre professores, como eu sou professor no ensino superior, eu tenho vários colegas que são professores assim como eu, e há um clima de medo entre os nossos colegas professores no ensino superior, que as pessoas estão com medo mesmo de expressar determinadas opiniões. Isso é muito grave, porque, obviamente, o professor está adstrito a uma ementa, a um plano de ensino, isso é delimitado pelas instituições de ensino, pelos planos de educação, enfim. Só que nós não podemos impedir o professor também de dar suas opiniões em sala de aula. Quem impedia isso, quem gostava de fazer isso, era a ditadura militar, que inclusive tinha leis que proibiam os professores de expressar opiniões, né? Alguns professores, inclusive, tiveram seus direitos políticos suspensos, foram exilados do país. Um exemplo é o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era professor da USP e durante a ditadura foi exilado por conta de um decreto que impedia a liberdade de ensino nas universidades. Mas, como o Afrânio bem colocou no bloco anterior, nós temos mecanismos já na legislação para coibir os excessos de professores. Óbvio que há excessos, e óbvio que o professor não tem uma liberdade irrestrita em sala de aula, ele está adstrito a determinadas condutas. Por exemplo, um professor não pode chegar em sala de aula e ter uma atitude racista, por exemplo. Isso é crime. Ele vai ser punido criminalmente pela lei penal e vai ser punido administrativamente. Quando eu advogava, eu acompanhei vários processos disciplinares administrativos de professores que tinham extrapolado alguma questão em sala de aula, mas nós temos legislação para isso. O que você não pode é censurar previamente o professor. Esse que é o grande perigo. Eu queria só acrescentar... Pode acrescentar que depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Não, também. Porque assim, nós estamos discutindo o tema, e é um tema sobre educação, e professor tem uma função muito grande. Mas se a gente mudar um pouquinho o foco, vamos entrar nas bibliotecas. O governador do Rio de Janeiro, por exemplo, determinou retirar da biblioteca da rede estadual do Rio de Janeiro um livro de um professor de história que é o Chico Alencar. Então veja, essa perseguição, ela está em cima do professor, mas está em cima do conteúdo também. Determinado conteúdo pode, determinado conteúdo não pode. Quem faz essa escolha também é uma escolha política. Percebe? Então eu quero mostrar que o tema é bem amplo, bem mais complexo do que apenas relação professor-aluno. É um tema sobre educação que é bem mais amplo. E aproveitando para dizer que nós vamos fazer agora, no dia 9 de maio, uma atividade organizada pelo meu mandato de vereador, um debate na Unisul, junto com o DCE da Unisul, convidando esse professor do Rio de Janeiro, o Chico Alencar, que foi deputado federal, foi vereador também no Rio. Ele vem a Florianópolis para discutir esse tema, e também a professora da UDESC, a professora Marlene Faver, que vai estar também participando desse debate. Aproveitando aqui a audiência da nossa TV Câmara, vai ser no dia 9 de maio, às 19 horas, no auditório da Unisul, aqui no centro, na rua Antônio de Bimus. Deixa eu te perguntar, Fran, a gente falou do projeto que está tramitando na casa, que é o Escola Sem Partido, mas também o vereador Lino colocou também para tramitação um projeto que se chama Escola Sem Mordaça. Certo. Qual é a avaliação que você faz? Não é um projeto que caminha da mesma forma por também ter tido parecer contrário da CCJ? Sim, os dois projetos são inconstitucionais. Os dois carecem do mesmo vício. Eles ferem o mesmo artigo da Constituição, já citado pelo professor Sartori, que é o artigo 206. Mas essa é a questão, que é transformar todos os espaços possíveis nesse debate. E nós precisamos qualificar essa conversa. Sem medo, nós temos que conversar. Tá? O Escola Sem Mordaça é uma resposta ao Escola Sem Partido. Um é a perna direita, o outro é a perna esquerda. Os dois, onde tem uma, o outro está chegando. Então, esse é um assunto que eu quero dar especial atenção, porque eu não vejo um Brasil ter futuro sem educação. Agora, não pode ser uma educação, como disse o ministro Barroso no seu despacho. Ele disse, o Escola Sem Partido
na verdade, está pretendendo colocar um partido dentro da escola. E a escola tem que ser colorida. Ela tem que ter... Eu, por exemplo, eu dou aula de economia e a minha aula é sobre teoria econômica. Eu começo dizendo, olha, Adam Smith, qual é o papel dele? Keynes, Marx. Eu sou obrigado, como professor, a falar sobre o pensamento econômico. Não vou falar só sobre aquele que me é conveniente. Então, isso é a função do professor, ser amplo. Agora, se tem alunos, se diante de determinado tema eu posso apresentar uma opinião, eu sempre vou fazer, respeitando inclusive o aluno e dizendo para ele, esta é a minha opinião. Se você quiser, posso lhe dar inclusive orientações de outras opiniões. Rodrigo Sartotti, a gente te agradece a tua participação aqui no programa Sala de Visitas da TV Câmara. Um último questionamento. Os professores, ou até mesmo os alunos que se sentirem lesados, que se sentirem agredidos de alguma forma, como é que eles devem proceder? Qual é o princípio legal para que eles possam tomar algum tipo de providência com relação a isso que vem acontecendo? Certo. Então, Nossetti, no âmbito das escolas, né, há toda uma equipe pedagógica que ela está preparada para amparar o aluno nesse tipo de situação. E, a depender do caso, um caso mais grave, como eu citei, por exemplo, um exemplo de um professor que comete um crime em sala de aula, isso pode acontecer. Há mecanismos pedagógicos dentro da escola para que isso seja levado às autoridades, né? As equipes pedagógicas elas estão treinadas. Eu só posso falar com relação principalmente ao estado aqui de Santa Catarina, nossa rede estadual, há um núcleo, agora me foge o nome do núcleo, mas há um núcleo na Secretaria de Educação especializado para resolver esses conflitos nas escolas e, dependendo da situação, eles vão comunicar, vão reportar às autoridades competentes, ao Ministério Público, se for necessário a Polícia Civil, enfim, mas há um núcleo na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina responsável por isso, que eu acho que é o Núcleo de Mediação de Conflitos, salvo engano, que é bastante atuante em todo o Estado. Então, os alunos podem fazer isso, inclusive os pais também, né? Até que porque é importante também lembrar que a educação ela tem um papel muito importante da escola, mas a família tem que participar. Mas a família tem que participar da educação não querendo censurar os professores, mas sim participando da construção pedagógica da escola, participando das reuniões, participando da formulação do projeto político-pedagógico de cada escola. Enfim, essa é a participação que a família tem que ter dentro da escola, que é extremamente importante, né? E, por fim, Nossetti, eu gostaria só de colocar uma questão bem rápida, né? Como eu sou, além de professor de Direito Penal, eu sou professor de Filosofia do Direito. E há uma filósofa que ela é uma unanimidade, tanto na esquerda quanto na direita. A esquerda não gosta dela porque diz que ela é antimarxista, a direita não gosta dela porque diz que ela é marxista, que é a Hannah Arendt. Eu gosto bastante da Hannah Arendt, que é uma filósofa liberal, uma liberal clássica, e a Hannah Arendt ela tem um livro chamado Origens do Totalitarismo, no qual ela fala que quando uma sociedade ela abdica da sua capacidade de pensar criticamente, quando a população se torna supérflua, ou seja, ela perde essa capacidade de pensar sobre sua própria realidade, pensar criticamente, ela se torna extremamente manipulável. E é dentro dessa fragilidade da sociedade que abdica da sua capacidade de pensar, é que regimes totalitários conseguem florescer. E é isso que a gente não pode permitir que aconteça no Brasil. E se continuarmos levando para frente esse tipo de política institucional, eu temo pelo que pode se avizinhar aqui no nosso futuro breve no Brasil. Então, obrigado pela sua presença, Rodrigo. Eu que agradeço. Vereador Afrânio, obrigado também pela sua presença aqui no Sala de Visitas. Vamos aguardar outras visitas suas também com outros temas importantes e vamos aguardar também o retorno, né, desse projeto aí na casa para ver qual é o procedimento que vai ser feito aí do Escola Sem Partido. Certo. Então, eu só queria reforçar essa ideia de que o antônimo de escola sem partido não é escola com partido. É uma escola livre, uma escola com liberdade, uma escola plural, uma escola que tem a capacidade de educar e não só transferir o conteúdo de ensino. Por quê? Isso é importante, Nossetti, porque a educação contém o ensino. Agora, o ensino não contém a educação. O inverso não é verdadeiro. Então, é esse o debate que nós queremos colocar para qualificar
ainda mais a capacidade de educar no Brasil. Tá aí, esse é o vereador Afrânio Bopré do PSOL, juntamente com o nosso convidado de hoje, Rodrigo Sartotti, professor de Direito Penal e Filosofia do Direito, onde nós tivemos um assunto muito importante, falando sobre esse movimento da Escola Sem Partido. São 15 anos de discussão em vários estados brasileiros, um projeto de lei que chegou também à Câmara Municipal aqui de Florianópolis. Ele foi retirado de pauta para trazer aí novos fatos, né, que possam agregar a esse projeto, já que a CCJ da Casa acabou dando um parecer contrário ao projeto da Escola Sem Partido, e agora nós vamos aguardar então para esse projeto retornar à pauta da Casa para ver o que os vereadores vão avaliar. Mas a gente agradece a participação dos nossos convidados, também agradecemos a audiência de todos vocês que acompanharam a gente, lembrando que você pode sintonizar a TV Câmara sempre através dos canais 61.4 da TV Digital e o canal 16 da NET, e você pode acompanhar também todos os nossos conteúdos através das nossas redes sociais e também agora através do YouTube. Nós temos aí umas transmissões ao vivo também que são feitas de vários assuntos que são colocados em pauta aqui dentro da TV Câmara. E claro, todas as informações do Poder Legislativo da capital catarinense você acessa o www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela audiência de todos, fiquem com Deus e até o próximo Sala de Visitas. Um abraço.